Pena ou poder? O que você tem escolhido na sua vida? A dopamina de hoje é um convite para você se posicionar com confiança e deixar aquele vitimismo de lado. Vamos conversar e aprender mais sobre a palavra de Deus? Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Esse é o nosso encontro que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E como tem sido maravilhoso estar aqui com vocês, ver novas conquistadoras chegando, curtindo, compartilhando as nossas dopaminas e todos os comentários que vocês deixam aqui, eu faço questão de ler e também responder, interagir, porque isso é muito importante, conquistadora. Parece algo tão simples, mas um amém que você deixa aqui, um comentário sobre o que a dopamina falou ao seu coração, faz muita diferença, alcança mais pessoas. Então eu gostaria de contar com você nessa interação. Posso contar? E você que ainda não é inscrita, é muito simples, é só você clicar no botão inscrever-se e habilitar o sino de notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Agora que você já fez tudo isso, eu espero que você tenha feito, hein, conquistadora? Não saia desse vídeo sem fazer todas essas interações, porque é muito importante e, de fato, essa é uma forma de você também contribuir aqui com o nosso canal e fazer ele crescer para que mais vidas sejam abençoadas e alcançadas. Agora que você já fez tudo isso, vamos para a nossa dopamina do dia? A nossa dopamina de hoje, nós vamos trazer uma história muito conhecida. Na verdade, acho que ela é uma das histórias mais faladas e talvez você já tenha ouvido várias e várias vezes. Mas quando o Senhor colocou essa passagem no meu coração para vir compartilhar com você, foi justamente para trazer uma reflexão sobre como nós estamos nos posicionando. Será que nós realmente estamos buscando um posicionamento de ousadia, de poder? Ou, sem percebermos, nós estamos nos escondendo atrás das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos problemas e acabando ali, transmitindo uma sensação, um posicionamento de pena, de dó, de autocomiseração. Sem a gente perceber, a gente pode ir para este lugar. Principalmente quando nós estamos vivendo um momento difícil. É no momento de dor, é no momento de complicações, de dificuldades, de angústia, que a gente pode ir para esse lado da pena, da autocomiseração, do vitimismo. E nesse lugar, conquistadora, é onde a gente acaba não vendo Deus manifestar a glória dele, porque nós não conseguimos crer que algo pode acontecer. Eu posso afirmar para você que isso realmente acontece porque eu passei por isso. Vocês sabem que eu tive um processo que eu jamais imaginei na vida passar, que é a depressão. E na verdade, quem que imagina que vai passar por uma situação como essa, né? Seja depressão, ansiedade, burnout, qualquer outro tipo de doença, a gente nunca espera passar. Porém, quando a gente passa por situações como essas, a gente percebe que às vezes ela começa de uma forma muito sutil e a gente não percebe. Às vezes a gente vai achando que é uma coisa, a gente vai achando que é outra, e quando na verdade é algo muito mais profundo, enraizado, que nós precisamos arrancar ali da raiz. Então eu quero convidar você neste dia, nessa dopamina, a analisar o seu coração, analisar o seu interior, porque existem coisas que você hoje está vendo no seu externo, que na verdade o problema não está fora, está dentro. E por isso nós vamos ver esse exemplo que é tão conhecido na palavra de Deus. Então abre a sua Bíblia aí, em João, nós vamos ver o capítulo 5 e nós vamos ler do versículo 6 até o 8. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Bom, você que conhece um pouquinho das escrituras, você já com certeza lembra desse paralítico. Nós estamos falando do paralítico do tanque de Betesda, conhecido como um lugar onde pessoas que tinham deficiências, problemas físicos, entravam nesse tanque de tempos em tempos, quando tinha uma supetição, que um anjo vinha, mexia as águas e as pessoas entravam. E a primeira pessoa que entrasse após o anjo mexer as águas, essa pessoa seria curada. E esse paralítico, ele estava neste lugar há 38 anos.
Então, 38 anos da sua vida, ele estava ali aguardando uma oportunidade de ser curado. É interessante que a passagem aqui que nós lemos diz que quando Jesus viu ele deitado e soube que ele estava ali há muito tempo, Jesus fez uma pergunta para ele. E é interessante que existiam muitos outros naquele lugar, mas aquele paralítico especificamente foi chamado assim a atenção de Deus, né? Jesus que estava ali, ele olhou e percebeu aquele homem e por alguma coisa que Deus viu nele, né, que Jesus encontrou dentro dele, ele fez a pergunta: você quer ser curado? E é interessante que era uma pergunta simples, uma pergunta que não cabia uma resposta aberta, e sim uma resposta fechada, sim e não. Só que o fato deste homem estar ali há tanto tempo convivendo com aquela situação, ele já não conseguia mais expressar o desejo que ele tinha. Na verdade, ele já estava desacreditado da possibilidade de ser curado. Então ele permanecia naquele lugar apenas como uma forma de vou manter aqui, quem sabe uma hora a minha vez chega. Só que, na verdade, a convicção que existia nele não era essa. A convicção que estava no coração dele é que ele estava ali por estar, porque sempre teria alguém que chegaria primeiro. E a pergunta de Jesus foi muito clara. Não é uma pergunta que deixa dúvida. Se alguém chegasse em você e perguntasse, dentro de uma situação que você está enfrentando, e a pessoa oferecesse a solução para o seu problema, qual resposta você diria? Sim ou não, certo? Para ele não teria dúvida de qual seria a resposta. Mas o fato desse homem estar com a sua alma machucada, com seu interior ferido, doente, ele não conseguia mais expressar aquilo que ele realmente acreditava. E é por isso que a resposta dele foi: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus não perguntou o porquê que ele estava ali, se ele já tinha conseguido entrar no tanque. Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Uma pergunta simples, objetiva, mas com uma resposta muito complexa e cheia de sentimentos de vitimismo, de rejeição, um sentimento de solidão. Então você vê na fala desse homem uma expressão de ninguém pode me ajudar. Eu não consigo fazer por mim mesmo e não tem quem faça por mim. Será que hoje você tem sido como esse paralítico? Sem perceber, você tem olhado para a sua vida e você tem enxergado as suas limitações, as suas dificuldades, e você tem olhado para tudo isso e pensado: como eu vou conseguir passar por tudo isso? Não tenho quem me ajude, não tenho quem me apoie, e o jeito vai ser ficar assim. E muitas vezes Jesus tem perguntado para você: você quer mudar? Você quer ver a tua vida ser transformada? Você quer ver sua casa sendo restaurada? Você quer ver a sua saúde sendo transformada e curada? Onde a sua resposta teria que ser objetiva. Sim, eu quero. Mas a gente muitas vezes está olhando tantas limitações ou tantas tentativas frustradas que a nossa resposta muitas vezes acaba sendo: mas eu não consigo, mas não dá para mim, mas eu já tentei. A nossa resposta, ela nunca vai ser naquele posicionamento de confiança. Sim, eu quero. Muitas vezes é naquele lugar de vitimismo, de frustração. A dopamina de hoje, na verdade, conquistadora, ela é um convite de Deus para mim e para você, para que a gente pare de se pôr numa posição de vitimismo. Não importa o tempo que você está esperando um milagre, a bênção, um cenário ser transformado. A pergunta de Jesus para mim e para você é: você quer ser transformado? Você quer ver esse seu milagre acontecer? Você quer ver o seu cenário ser renovado? Você quer contar este testemunho? E se você quer isso, continue. Não desista, não desanime. Porém, o que tem feito muitas pessoas não alcançarem aquilo que elas sonham é porque a própria mente delas está cheia de bloqueios. A própria mente está gerando vários impedimentos. Enquanto Jesus está falando: você quer ser curado, a gente está falando: mas eu não consigo, não dá, não é possível, sozinha eu não vou, já tentei. E assim a gente fica preso nesse ciclo vicioso, e é realmente um círculo vicioso. Por quê?
Porque a gente começa a andar em círculo, que nem o povo de Israel. Começa a andar ali naquele deserto e a gente nunca sai, porque uma hora a gente começa a crer, depois a gente já duvida, aí a gente tenta uma coisa, não dá certo, a gente já desiste e fica naquilo e nunca sai disso. Por quanto tempo você tem vivido nessa forma? Há quantos anos você tem vivido assim? Andando em círculo, andando em círculo. Entra ano e sai ano, parece que tudo tá igual. Entra mês e sai mês, tá tudo igual. Entra dia e sai dia, tudo igual. Há quanto tempo você está paralisada? Porque a paralisia desse homem, conquistadora, não era só física, era espiritual. A paralisia deste homem estava na alma. A alma desse homem, o interior, as emoções desse homem estavam paralisadas em uma única fala: eu não consigo sozinho. Ninguém me ajuda. Eu fui esquecido. Eu sou incompetente. Nada dá certo para mim. Quais são as paralisias que você tem alimentado na sua vida? Quais são as falas que têm saído da sua boca quando Jesus te pergunta o que você quer? Será que ultimamente as falas têm sido: não posso, não dá, não sou capaz, sou incompetente, tudo dá errado para mim? Porque entrar nisso é muito, muito fácil. O difícil é às vezes a gente identificar. Quantas pessoas estão vivendo exatamente como esse paralítico e já se acostumaram, viu? Porque estar ali 38 anos, vamos ser sinceros, você já se acostuma. Você já se acostuma, você ganha aquele hábito de viver naquela vida. E quando a gente fala de se acostumar, não significa que você gosta. Tem muita coisa na sua vida que você se acostumou, mas não significa que você gosta. Não significa que você quer isso, mas significa que você se adaptou. Você entendeu que essa é sua realidade, então eu vou viver assim, porque é a minha realidade. Mas hoje, essa dopamina é para tirar você mesmo do eixo, é para fazer você sacudir e olhar para a sua vida e começar a perceber quais são as áreas que estão paralisadas, quais são os pilares da sua vida que estão sempre da mesma forma e não mudam, porque você todas as vezes olha para todas essas áreas, esses pilares, e começa a pensar que é impossível, que você não consegue, que você já tentou, que ninguém te ajuda, que nada dá certo. E você está aí, há quantos anos vivendo esse mesmo cenário e você não consegue ver a mudança? E muitas vezes Jesus já te perguntou, você quer a mudança? E a sua resposta tem sido, não dá, não é possível, não consigo, ninguém me ajuda. Então Deus ele está te chamando hoje para sair deste lugar, o lugar do vitimismo, porque esse lugar que você tem se apropriado não é o lugar que Ele te quer. Jesus, quando viu esse homem responder desta forma, sabe o que ele faz? Ele não olha para aquele homem e fala, ô, pobre coitado, que situação difícil, né, meu amigo? Realmente o povo não ajuda, poderia pelo menos ter alguém para te ajudar. Ou ele poderia falar, não, vem aqui, eu vou te ajudar a entrar dentro do tanque, vamos lá. A resposta de Jesus foi muito direta e reta. E a resposta foi, levante-se. Pegue a sua maca e ande. Jesus não respondeu aquilo que ele falou. Jesus não deu ouvidos à reclamação, à murmuração. Jesus deu uma ordem. Levante-se. Pega a sua maca e comece a andar. É interessante que a forma como Jesus trata aquele paralítico pode até parecer meio rude. Porque a gente olha e fala, nossa, o homem está desabafando com Jesus e Jesus só vira para ele e fala, levanta, pega a maca e anda. É meio que para de reclamar e faz alguma coisa. Pega a tua maca e vai. Isso é seu papel? Não dá essa impressão? Ou é porque eu sou colérica e eu consigo ler desta forma? Mas, olhando para essa fala, eu vejo Jesus muito enfático, posicionado. Porque ele sabia que a única coisa que estava paralisando aquele homem era a autocomiseração, era a pena dele mesmo, era a dó, era a piedade de si. Mas não é uma piedade boa, não é a piedade de um coração contrito, não. É a piedade de, oh meu Deus, coitado de mim, 38 anos nessa situação e nada muda.
quando na verdade era só um posicionamento que ele precisava. Talvez ele estava esperando demais que fizessem por ele, quando na verdade era ele que deveria fazer. E falar isso para vocês é um grande desafio, porque da mesma forma que eu ministro para você, Deus tem ministrado o meu coração. E quando eu vejo essa passagem, o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração. E ele me faz lembrar de todas as vezes que eu fiquei na posição que ele estava. Autocomiseração, resmungando, reclamando, murmurando, apenas olhando o lado ruim das coisas. E eu percebi que todas as vezes que eu ficava nesse lugar, eu nunca saía do mesmo lugar. Eu andava, mas eu ficava no mesmo lugar. Aquela famosa frase, nada e morre na praia. Então, todas as vezes que Deus me leva a refletir nessa passagem, o Senhor me faz lembrar que existem mudanças que Deus ele faz enquanto a gente se movimenta. Paralisia não combina com Deus. Ficar parada de braço cruzado esperando que algo aconteça não é o que Deus quer que você faça. Deus quer que você comece a se movimentar. Qual é a sua maca hoje? O que você tem mantido aí como um apoio para que você se mantenha paralisada? Quais são as suas limitações que estão te prendendo no mesmo lugar? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas percepções? Quais são os seus medos de estimação que você tem mantido ano a ano e nunca sai dessa situação? Quais são as coisas que você tem ficado no mesmo lugar? Dias atrás eu postei para vocês, essa semana especificamente, eu postei aqui um testemunho. Se você ainda não viu, eu convido você para ver. Um testemunho contando para vocês como eu superei o medo de dirigir na tempestade. Não é qualquer chuva, era uma tempestade. Sabe quando você não vê nada, você não enxerga nada e é só água, poça para todo lado, lugares alagando. E sim, eu tinha muito medo de dirigir nessa situação. Quem não tem, né? Vamos ser sinceros. Até a pessoa mais especialista fica meio receosa, mas o que eu tinha era pavor, a ponto de muitas vezes de passar por situações como essa dentro do carro e eu não estar dirigindo e eu ficar desesperada com o meu marido dirigindo e eu falar toda hora para ele, como você consegue, eu não consigo, e eu começar a ficar angustiada dentro do carro, aflita mesmo. Então muitas vezes eu falava, eu jamais vou dirigir numa situação como essa, se começar a chover eu paro, espero passar a chuva, depois eu vou. Só que é muito interessante que Deus me fez viver uma experiência essa semana, que Ele me fez de fato sair da minha maca, pegar ela na mão e sair andando. Que foi justamente quando eu tive que enfrentar uma tempestade dessa no meio do caminho. Sabe quando você está andando na estrada, tá tudo lindo e maravilhoso e de repente, quando você olha, do nada, tem uma nuvem preta e uma cortina de chuva caindo na sua frente e você não consegue parar, porque de um lado é mato, do outro lado é mato, no meio um guarda-reio e você não consegue parar. Foi esse lugar que o Senhor me levou. E eu comecei a passar por essa tempestade e por muitas vezes vinha um pensamento, tenta encontrar um lugar para parar, tenta encontrar um posto para ficar parada. E eu passei por postos, eu passei por lugares, mas o Espírito Santo falava, continua. O seu lugar não é paralisada, o seu lugar é andando, é continuando, mesmo que as limitações sejam grandes. E eu compartilhei para vocês esse testemunho porque enquanto eu encarava essa tempestade, o Senhor curou a fobia e o medo que eu tinha de tempestades como essa, principalmente comigo no volante. Então foi algo extraordinário que eu vivi ali do Senhor e o Senhor começou a ministrar meu coração e Ele falou que da mesma forma que eu superei esse desafio, da mesma forma que eu enfrentei essa tempestade, Ele me faria enfrentar outras tempestades com confiança, sem medo, porque é isso que Deus quer. Quer que a gente se posicione. Se a Stephanie tivesse simplesmente decidido parar o carro num posto, eu nunca teria vivido o milagre que eu vivi, ou a experiência que eu tive, de experimentar a paz que excede todo entendimento. E foi exatamente assim que eu passei por essa tempestade. Mão não ficou gelada, não fiquei suada. Normalmente a gente transpira quando a gente está nervosa. Mas nesse dia, neste momento, o Senhor tirou todo o nervosismo e me deu uma paz tão grande, conquistadoras, que eu não sei nem explicar para vocês. Apenas o Senhor que me conduziu.
E foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi. Depois você vai ver o depoimento lá, você vai entender mais detalhes de todo esse processo. Mas o que eu quero trazer através desse exemplo é que existem coisas na nossa vida que estão paralisadas porque se tornou algo costumeiro, se tornou um hábito, se tornou uma coisa de estimação para nós. Então, ter medo de dirigir uma tempestade, uma chuva forte, como eu tive que dirigir, era algo de estimação para mim. Eu já me apropriava disso. Mudar isso na minha vida não era algo que era minha prioridade, embora eu quisesse sim, mas não era minha prioridade, então eu fui me acostumando a viver com esse medo. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele quer nos libertar de todos os medos e paralisias. Porque naquele momento não tinha quem dirigisse para mim. Você consegue entender? Há momentos que Deus vai permitir que você esteja sozinha mesmo, como aquele homem que se sentia sozinho no tanque, para que ninguém ajude a se levantar, para que a gente mesmo aprenda a se levantar. Porque quem nos levanta é o Senhor. A palavra de Deus mesmo diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você tem permitido Deus te levantar? Porque quando a gente fala que o levantar é de Deus, a gente acha que Deus vai dar ali a mão humana e trazer a gente para cima. Não. Jesus não estendeu a mão para esse paralítico. Ele só mandou ele se levantar e andar, pegar a maca e ir para a casa dele. Você consegue entender? Jesus poderia pelo menos ter tentado ajudado, ele a se levantar, mas Jesus não ajudou. Porque esse papel não era o papel dele. O papel dele era dar força no comando da palavra. E o homem era o papel de reagir à palavra. Deus, ele traz a palavra para você. Mas é o seu papel reagir à palavra. Você tem reagido à palavra de Deus? Você tem ouvido as dopaminas aqui? Você tem ouvido as palavras que Deus tem lançado aqui em cada dopamina? Mas o que você tem feito com essas palavras? Você tem se posicionado? Você tem reagido? Você tem feito? Ou você só tem ouvido, achado bonito? Glória a Deus, ai que maravilhoso. Mas você deixa essa palavra de lado e vai e volta para sua paralisia. No mesmo lugar de sempre, com as mesmas coisas de sempre, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos medos de estimação. Hoje o Senhor te diz, levanta, pega tudo que te paralisa e anda. Pega isso. Pega, porque quando Jesus fala assim, pega a sua maca, é no sentido de pega o que te impede, porque você tem o poder de tirar isso como muleta. Você tem o poder de pegar com suas próprias mãos e dizer, isso aqui nunca mais vai me paralisar. Segurar a sua maca é uma forma de você segurar tudo aquilo que te paralisa. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Vai passar por uma tempestade? Enfrenta a tempestade. O medo continua, a preocupação continua, as dificuldades continuam, mas você não paralisa. Porque elas não estão mais sendo um apoio. Elas estão sendo, na verdade, algo que você tem permitido ficar no seu controle. E um controle que Deus te dá autoridade para ter. Porque a palavra de Deus diz que nós que devemos dominar. Nós não temos que ser dominados. Nós que devemos dominar. Você tem que dominar o medo, você tem que dominar os bloqueios, você tem que dominar as limitações. Porque isso é o que Deus nos dá de poder e autoridade. Jesus nos deu poder, ele fala que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. E se ele fez a obra de fazer esse homem ser curado da paralisia através da palavra, olha só o que nós podemos fazer com o poder e autoridade que ele nos deu. Então agora é hora de você olhar para a tua vida e começar a declarar. É hora de levantar, pegar a maca e sair andando. O que tem te paralisado por tantos anos e tanto tempo que você hoje precisa segurar com suas mãos, confiar em Deus e andar? Porque enquanto você faz esse movimento, às vezes no começo pode doer, eu fico imaginando a cena daquele homem. Mas ele pegou e se posicionou, se levantou e foi curado. Que o Senhor possa trazer resposta para o teu coração através dessa palavra. Prepare o teu coração e viva a instrução do comando da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço
porque a palavra de hoje, na verdade, é um comando do Senhor para nós. Levanta, pegue a sua maca e ande. Senhor, eu não sei quais são as coisas, as limitações, os bloqueios, os pensamentos, os sentimentos, hábitos, costumes que essa conquistadora tem segurado. Pai, talvez tenha se apoiado como aquele paralítico se apoiava na maca. Talvez esteja deitada, paralisada, esperando que alguém faça algo para poder viver uma mudança. Mas, Senhor, que neste momento ela tenha a autoridade, a ousadia que o Senhor deu a este paralítico para se levantar, para se posicionar diante das dificuldades, segurar com suas próprias mãos tudo que bloqueia e limita e começar a andar em direção ao teu propósito. A minha oração, Pai, é que haja coragem, ousadia a partir desta palavra. Que mulheres possam se posicionar após ouvir essa dopamina. Que elas possam ser, Pai, mulheres de milagres, de cura e transformação genuína em todas as áreas, porque decidiram se posicionar. A minha oração é que o Senhor alcance os corações, alimentando a alma, o espírito, trazendo, Pai, a certeza e a convicção da Tua palavra. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhem essa dopamina. Não deixe essa palavra ficar paralisada aqui, hein? Seja você uma agente de Deus. Então pega aqui esse link, compartilha nas suas redes sociais, manda para suas amigas, para que a gente possa movimentar essa palavra e mais pessoas sejam alcançadas. Conto com você. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!